Da tribuna com a palavra. Declaração de líder do PSDB. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadora Marisol, vereador D'Ambros, que faz parte aqui da nossa mesa, a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pela TV Câmara. O que nós vamos tratar aqui hoje não é nenhuma novidade. Na verdade, como estamos juntamente com os nossos colegas presidindo a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das nossas crianças e adolescentes, nós sabemos que é um tema muito difícil de nós abordarmos, mas é uma infeliz realidade, vereadora Marisol, que tem acontecido em nossa sociedade. E quando nós, parlamentares, buscamos o apoio de todos os nobres colegas aqui para uma comissão permanente, para uma frente parlamentar, ela não visa em nenhum momento política, ela visa, em todos os termos, a causa. Pois esse é o meu posicionamento. A causa e as circunstâncias das coisas que têm acontecido em nossa sociedade. E aí até coloco como um tema de abertura do que nós estaremos abordando hoje, até quando as nossas crianças e adolescentes serão vítimas de toda a violência que tem acontecido em nossa sociedade. É uma reflexão que eu trago também a todos os pais, mães, a todas as pessoas que convivem conosco em sociedade, independente de crédulo religioso, independente de uma situação econômica, independente se as pessoas tiveram oportunidade ou não na vida. Quando nós falamos de sociedade, nós falamos de pessoas. E nós temos que entender que, quando falamos de pessoas, vereadora Tati, falamos de ser mais humanos uns com os outros. E quando nós nos debatemos em situações que acontecem como pesquisa, até a própria Unicef fala, e eu quero mostrar aqui para vocês no vídeo também, as telas que nós estaremos passando para quem está nos acompanhando em casa, possa também entender o assunto, para que você também, que nos acompanha, possam estar junto conosco fazendo este ato fiscalizatório e também de nos trazer ideias e sugestões para que estas violências, essas crueldades não aconteçam como tem acontecido, infelizmente, em nossa sociedade. Em todo o mundo, muitas das violências que meninas e meninos estão submetidos acontecem, infelizmente, dentro da sua própria casa. Segundo dados da Unicef, 3 em cada 4 crianças de 2 a 4 anos no mundo, cerca, então, de 300 milhões, são regularmente submetidas a disciplinas violentas, a agressões, a abusos. Tanto punição física, como agressão psicológica, por pais ou por outros cuidadores dentro da própria casa. Então, eu não quero ser aqui uma pessoa que venha ser repetitiva, mas eu quero que isso fique bem claro. Todas as violências, todos os abusos, todas as agressões, por estatísticas, demonstram os números que toda essa violência iniciam dentro da própria casa daquela criança, daquele adolescente, vereador. Fantinel, agressores, dentro da própria família. Aí, um assunto que é a agressão, infelizmente, infantil, é um assunto, infelizmente, tão delicado, mas antes, a Unicef também relata que neste momento de pandemia, ficar em casa é importante, sim, para a proteção contra o coronavírus,
Mas também é preciso entender que também todos façamos um esforço extra e estejamos atentos para evitar que crianças e adolescentes sofram agressões e outros atos de violência. Ficou registrado que neste período pandêmico aumentou, de uma certa forma, a violência, as agressões, os abusos contra as nossas crianças e adolescentes. Isso é um registro que a Rosane Veiga, chefe da proteção e a criança do Unicef do Brasil, traz esses números. E é um assunto tão delicado, a agressão infantil. Nós sabemos disso. Nós sabemos que é importante, infelizmente, ainda tão comum esta situação. A agressão infantil, ela, então, assume diversas formas além da física, englobando também aspectos psicológicos e sexuais. E cerca de 80% dos casos acontecem onde a criança deveria estar o quê? Segura. E aí diz, vereador, presidente Velocino, dentro da própria casa. Então, são situações que, como eu disse, que não é novidade, mas que, vereador Petrini, tem acontecido diariamente em nossa sociedade. E se nós, parlamentares, pessoas públicas, não puxarmos e não levantarmos essa bandeira e dermos um grito no sentido de dizer chega de violência contra as nossas crianças e adolescentes, se nós não formos incentivadores de fazer com que este relato de abuso, este relato de situações tão abusivas tenha acontecido em nossa sociedade, as pessoas, vereador Marcon, se sentem, infelizmente, vulneráveis. E diga-se de passagem, o que tem acontecido e a gente tem percebido até por relatos de algumas pessoas que a gente convive, que fica difícil para elas, às vezes, fazerem a denúncia. Porque, na maioria das vezes, vereador Fantinel, estes abusadores, infelizmente, às vezes são pais, padrastos, madrastas, tios, sobrinhos, primos, não importa o parentesco. E essas são as situações que, infelizmente, têm feito com que a nossa sociedade, a cada dia, tem sofrido, principalmente as nossas crianças e adolescentes, com esses abusos. E já, daqui a pouco eu já lhe cedo a parte, só para que a gente venha trazer um registro, que eu quero que venha a ser colocado, por gentileza, pela nossa assessoria, de casos recentes. De um caso que aconteceu na nossa cidade, o caso Nayara, que todos vocês ouviram falar da atrocidade que aconteceu na nossa cidade de Caxias do Sul. Desculpe até a expressão, um pouco pesada, mas foi realmente essa infelicidade. E trazendo para os casos atuais, o caso Henry, que aconteceu no Rio de Janeiro. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho deste caso para que isso realmente a gente possa abordar juntos aqui e trazer a discussão, porque ela é de extrema importância. Vereador Fantinel, sua parte. Vereador Firuza, eu quero parabenizar o senhor pela sua fala, pela matéria abordada, que é realmente muito, muito, muito importante. Porém, nós temos que ter muito, muito cuidado com esse tipo de comentário e com esse tipo de levante, né? Porque aonde é que eu quero chegar, nobre colega? O senhor sabe que no nosso tempo, um puxão de orelha, um tapinha na bunda, muitas vezes um castigo, né? Fez com que nós nos transformássemos nas pessoas que nós somos hoje. Pessoas responsáveis, pessoas honestas, que se preocupam com o amanhã, né? Nós temos que ter muito cuidado a abordar esse tema para não enquadrar esse tipo de coisa com a violência contra o menor. Era só
um complemento que eu queria colaborar. Obrigado, vereador. Perfeito, vereador Fantinel. E aí a gente pode falar no que o senhor se refere a não sermos extremistas. Uma declaração de líder, por gentileza, presidente. Em declaração de líder, a bancada dos republicanos permanece. O vereador Fiuza com a palavra. O que eu quero ressaltar aqui? É o desequilíbrio. A educação do pai, da mãe, a criança, o adolescente, sem problema nenhum. O que nós não podemos é admitir o que aconteceu com o caso Henry. Aí é isso que eu quero aqui abordar, vereadora Marisol. O que a gente tem percebido? Que quando em 10 anos atrás nós abordávamos esse tipo de situação de violência contra as nossas crianças e adolescentes, era uma coisa um pouco engessada, as pessoas com medo, com receio por conta de fazer a denúncia, porque a maioria das vezes, volto a ressaltar, eram e são pessoas da própria família. Então, como que uma mãe, como que um pai vai chegar e vai denunciar lá a esposa ou o marido? Então, são situações que, infelizmente, têm acontecido, esse medo, esse receio, que faz que aconteça o que aconteceu com ele. Porque aí a gente percebe o seguinte, essas coisas, muitos falavam, e até a própria mídia pensava, que esses casos aconteciam com pessoas de vulnerabilidade social e que não tiveram oportunidade de cultura, vereadora Marisol. Mas neste caso aqui, eu faço uma reflexão, junto com as vossas excelências, que era uma pessoa com extrema cultura, um médico, uma pessoa até pública, como nós, vereadores, esclarecida, que vive num ambiente totalmente diferenciado numa questão de sociedade, de dificuldades, de vulnerabilidade social. E aconteceu isso, vereador Fantinel. E é isso que nós estamos aqui a abordar. Então, o que eu vejo com isso, vereadora? Que, infelizmente, muitas pessoas da nossa sociedade que cometem esse tipo de situação estão doentes. Estão doentes psicologicamente falando. Porque eu não posso acreditar, eu não posso pensar que uma pessoa em sã consciência vai chegar a um ponto de agredir uma criança ou de cometer um abuso sexual a uma criança e acha que isso é uma coisa normal, natural. Então nós não podemos admitir e nos silenciar diante do que tem acontecido. Outro caso recente que eu quero colocar em tela é a situação que aconteceu em São Paulo, em Capivari, de um menino de 4 anos que relata que era torturado pelo pai e a mãe do padrasto. Quer dizer, uma situação difícil. E aí também, eu não sei se consegue ali as pessoas visualizar, mas que coloca abaixo da foto uma informação. Cerca de 2.000 crianças com menores de 4 anos morrem vítima da agressão em 10 anos, segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, o que nós compreendemos? E que, diga-se de passagem, estas crianças, já lhe passo a parte, vereador Valim, elas tinham a oportunidade, a chance, às vezes, de falar, de reclamar desses abusos, dessas agressões, quando elas conseguiam, vereador Marcon, ter acesso à escola. Lá na escola, ela procurava o professor, a professora dizia, professor, eu estou sofrendo isso na minha casa, estou passando por aquilo. E depois, diante da situação da pandemia, a qual, infelizmente, estas crianças e adolescentes não puderam ter o acesso ao turno escolar, também dificultou do que elas pudessem expressar essa situação de violência. Vereador Valim, a sua parte. Parabéns, vereador Fiuza, por esse tema de grande importância na nossa sociedade. Eu hoje estou licenciado, mas fazia parte da Pastoral da Criança, mas sou catequista há 17 anos de adolescentes da parte da Crisma.
E fico muito chateado, né, porque eu tenho uma filha de 5 anos e há poucos dias eu peguei um caso, porque eu sou assistente social também, além de vereador, de um caso de uma menina de 6 anos que foi estuprada pelo padrasto. Há pouquinhos dias, faz questão de 1 mês e pouco. Ajudei a auxiliar a família nos procedimentos legais, mas, infelizmente, no Brasil, as leis também são complexas em relação à situação. Por mais que tu faça o BO, que tu faça o exame de, como é que se chama? De Corpo de delito. corpo de delito, até você ir atrás, prender, é tudo burocrático, né? É muito lento, infelizmente, as pessoas cometem esses atos, na sua grande maioria ele é protegido. E agora, principalmente, tem já pesquisas que comprovam, com essa pandemia, né, as crianças estão mais vulneráveis porque estão em casa, não estão praticando o que é o seu dever, está em instituição, que é estar estudando. Aumentou muito os casos de estupro, né, os maus tratos, porque, é como o senhor disse, não é questão só de pessoas de baixa renda. A elite, os ricos, também têm esses atos. Principalmente envolve pais, irmãos, tios, sobrinhos, né, padrastros, né, e essas pessoas não podem fazer parte de uma sociedade. Esses são os ditos psicopatas de plantão, né, aquele, quanto menos espera, né, ele já tem um pouquinho já em mente, mas também a parte quando a pessoa se torna um alcoólatra, a drogadição, né, e é uma doença, sim, mas esse tipo de pessoa, eu não sei se que Deus o livre acontece comigo, né, com um familiar meu, principalmente uma filha, eu não sei a reação que eu poderei fazer. Né? Eu te garanto que se eu cometer um crime perante um infame que faz parte da sociedade, eu te garanto que eu vou preso e pago por muitas. Né? Porque eu vou gerar uma economia pagando um advogado e tudo mais. E por que esse tipo de pessoas aí a penalidade não é severa? Isso aí tem que ser pena perpétua para esse tipo de pessoa. Né? Isso aí eu não admito esse tipo de situações. Então, parabéns por esse tema. Acho que a gente tem que valorizar bastante o Conselho Tutelar, né, que seja eficientes, que não usem lá como politicagem, que muitos se elegem através de políticos, né? Políticos não, através de sistema político, né, por interesses. Não, tem que ser eficiente, competente. Né? Inclusive, aqui vale ressaltar, eu tenho um conhecido lá dentro, tal de Gilmar, que muitas vezes eu preciso, e ele é muito competente, independente de hierarquia política. Tem que trabalhar para a população e fazer a diferença. Parabéns à gente de saúde, vereador, que também é importante lembrar, porque eles visitam muitas famílias. Perfeito. Né, e conseguem também identificar muitos desses casos e também fazer as próprias denúncias. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Valim. Vereadora Tati, por gentileza, sua parte. Vereador Fiuza, primeiro lhe cumprimentar, né, por trazer este tema tão importante a esta casa. Nós sabemos que a situação da pandemia trouxe inúmeras dificuldades, e entre elas a questão do isolamento, das famílias estarem em casa. Isso fez com que, infelizmente, aumentassem os números, né, de violência contra crianças, contra idosos, contra mulheres. Então, sem dúvida, esse papel de conscientizar, de fazer com que as pessoas denunciem, ele é de fundamental importância, né? E lhe parabenizo pela frente parlamentar em defesa das crianças e dos adolescentes, onde a gente vem fazendo uma campanha, vem esclarecendo o público externo, né? Todos os vereadores integrantes desta comissão estão levando cartazes, né, para que as pessoas saibam aonde procurar, quais são os canais de denúncia, e dessa forma a gente possa, de alguma forma, contribuir para, de fato, né, essas violências elas sejam minimizadas, elas sejam denunciadas. Então, novamente, lhe parabenizo, vereador Fiuza. Obrigado, vereadora Tati. Vereador Marisol, de imediato, por gentileza. Vamos lá, rapidinho. Só a vereadora Tati traz essa questão da nossa campanha, né, da frente, da Procuradoria Especial da Mulher, da questão do idoso, né? E até por sua iniciativa, a gente tem feito, os integrantes da Frente Parlamentar, em defesa dos direitos da criança e do adolescente, essa entrega dos cartazes da rede de vizinhos e vizinhas aí contra a violência, combate à violência. E só para relatar, ontem nós tivemos aqui no gabinete a visita da Simone, lá de São Brás, mãe da Lauren, que é Minimiza, aqui no Rio Grande do Sul, enfim. Eles têm várias ações importantes e ela veio justamente para comentar conosco sobre essa questão, sobre a importância da gente ter
um olhar mais voltado a essa questão do combate à violência para as crianças, né? Até pela filha pequena, uma preocupação muito grande da comunidade. E aí ela nos trouxe um cartaz do trabalho que eles fazem lá, e nós já encaminhamos esse nosso cartaz, porque eu acho que a gente tem que tirar essa ideia das pessoas de que aquela que a gente dizia, que em briga de marido e mulher não se mete colher, essas coisas nós temos que nos envolver. Senão nós seremos cúmplices desse tipo de ação, né? E quando a gente fala das nossas crianças, sem dúvida nenhuma, nos choca ainda mais, e a gente precisa ter atitude diante disso, com certeza. Parabéns pela sua explanação. Perfeito. Muito obrigado, vereadora Marisol, e todos os colegas que contribuíram com as suas apartes. E concluindo, senhor presidente, as denúncias podem ser feitas pelo canal nacional, que todos já conhecem, o Disque 100, e também podem procurar também aos conselhos tutelares para qualquer tipo de abuso, negligência, enfim, a todas as nossas crianças e adolescentes. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente.